Olá, alunos e alunas! Estamos aqui novamente para mais uma aula de História e eu estou muito feliz de ter acompanhado essa trajetória junto com vocês. E hoje é a nossa última aula, nós vamos encerrar esse processo todo de aulas aqui na TV Câmara e eu espero que quem estiver assistindo todos esses vídeos que tenha gostado. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, muito importante, que eu tenho muito carinho, que é o jongo, uma manifestação afrodescendente aqui do Brasil. Inclusive, antes da gente começar a nossa matéria, a nossa aula aqui, eu queria dizer que Taubaté é terra jongueira e a gente vai entender por que disso e o que é isso também. Bom, primeiro de tudo, eu queria abordar aqui com vocês algumas questões muito necessárias para a gente entender o jongo do Brasil. Mas antes, eu não sei se vocês estão lembrados das nossas aulas passadas, que falamos sobre quando os africanos chegaram aqui nas terras do Brasil e foram escravizados por mais de 3 séculos e meio. E aí é justamente disso que eu quero iniciar essa nossa aula e falar um pouquinho sobre esses africanos, que são africanos de uma determinada região específica lá da África, que vieram para o Brasil, especialmente para o Vale do Paraíba, e depois de um tempo ressignificou-se a sua cultura aqui no nosso país e formou-se então o jongo. Vamos ler aqui. Eu coloco para vocês no slide um mapa da África, especificamente com a região de Angola, aqui mostrada no mapa, né, ilustrada. E aí coloco aqui para vocês no slide também os povos ovimbundos. Quem são os povos ovimbundos? Vamos ler então juntos. Eles ocupam hoje o Planalto Central de Angola, ou seja, fica onde hoje nós conhecemos como o território de Angola, um pouquinho ao sul desse país que hoje nós conhecemos lá da África. E essa região, ela compreende as províncias, algumas das províncias eu citei aqui para vocês, que são de Huambo, Bié, Benguela, enfim. Muitas pessoas, muitos povos habitam essa região da África Central, especificamente de Angola. E aí eu queria colocar aqui para vocês também que os ovimbundos, esses povos lá do sul de Angola, eles nada mais, nada menos, são grupos etnolinguísticos. O que significam isso? Que têm em comum o seu idioma. Eles falam a mesma língua e têm as mesmas culturas. Então, esse grupo, ele é mais homogêneo e o mais numeroso de Angola. Eles, então, compreendem a várias pessoas que fazem parte desse grupo e calcula-se que o seu número correspondesse em 1960, olha só, no século passado, a 1,5 milhões de pessoas, ou seja, são muitas pessoas que compreendem esses povos que habitam esses locais naquela época. Bom, aí eu queria relembrar com vocês algumas coisas que nós já estudamos aqui nas aulas passadas, que é a importância da palavra para os povos africanos, especificamente para os bantus, para os ovimbundos, que também fazem parte desse grupo imenso que a gente conhece e já viu que são os bantus. E a palavra, então, como diz um grande filósofo, Amadou Hampâtibá, a palavra como força e símbolo penetra tudo, encontra-se em tudo, reina em toda parte, multiplica os seus modos de intervenção na existência humana. Então, a palavra, como eu disse para vocês, é muito fundamental e importante para aquelas sociedades, para aqueles grupos que compõem a África Central e os povos ovimbundos que estão na África Central, lá no sul de Angola. E por que será que a palavra ela é tão importante? Nós já estudamos isso na última aula. Se vocês quiserem, então, conferir os vídeos passados, fiquem à vontade. Mas o que eu queria expor aqui para vocês é que a escrita para aqueles povos, naquela região, não é que ela não fosse tão importante, mas, na verdade, a escrita era só uma fotografia do saber. O saber em si não fazia parte da escrita, fazia parte justamente da palavra e da fala. É por isso que os africanos, eles sempre remetem à palavra como uma coisa muito importante para aquelas comunidades e para a sua cultura no geral.
E aqui eu coloquei um mapa para vocês nesse slide, que compõe alguns povos, dentre eles os povos ovimbundos, que nós estamos estudando nessa aula hoje. Então, tem os povos ovimbundos, tem os povos ambundos, tem os povos Chokwe, tem os povos Bakongo. Então, inclusive, nós já falamos também dos povos Bakongo aqui nas aulas. Se vocês quiserem, podem retornar os vídeos e entenderem um pouquinho a cultura desses outros povos que também estão localizados na África Central. Bom, e aqui, ainda nesse slide, eu coloco para vocês uma questão fundamental para a gente entender por que o jongo ele existe aqui no nosso território brasileiro e por que ele foi tão influenciado e tão digno de lembrarmos da cultura africana. Esses povos ovimbundos, eles se reuniam, assim como todos os outros povos da África, e eles viviam em comunidade. A comunidade, para eles, era uma coisa muito presente, eles se ajudavam, enfim. E aí eu coloco aqui para vocês uma palavra, inclusive africana, no idioma ovimbundo, que seria o Onjó Yohango. Onjó Yohango foi se ressignificando conforme o tempo, passou a ser Ondjango e aqui no Brasil, Jongo. Veja só como essa cultura africana é tão presente no nosso país, inclusive na nossa cidade de Taubaté. Bom, aqui eu coloco também para vocês duas imagens que fazem referências a esses locais em que esses africanos eles se encontravam para discutir inúmeras questões da sua sociedade. Então, o Onjó Yohango, olha só, Onjó significa, então, na tradução para o nosso idioma, significa casa. Ohango significa conversa. Então, Onjó e Yohango, Ondjango, casa de conversa. Mas essa casa não era literalmente uma casa como a gente conhece hoje. Era uma casa comunal em que algumas pessoas estavam ali presentes e elas ficavam ali seguindo algumas determinadas orientações dos mais velhos, lembrando que os mais velhos eles eram fundamentalmente importantes naquelas sociedades, porque eles é que dirigiam a sociedade, eles eram que tinham os maiores poderes da sociedade, justamente porque eles já tinham vivido bastante. Então, naquelas sociedades africanas, a presença do mais velho é fundamental. Bom, e aqui vamos ler aqui então o significado mais especificamente do Onjó Yohango. Onjó, casa, tem o seu sentido ampliado para qualquer lugar onde ocorra uma reunião de homens, não está falando mulheres, e a gente tem que entender isso também, para debater assuntos de interesse comum. E o Ohango refere-se ao diálogo sobre assunto sério, não era qualquer assunto, era só assunto sério. Entabulado de igual para igual entre duas pessoas ou mais dispostas em um círculo, veja só a presença da roda, do círculo, e mediado por um século. O século era justamente o ancião, a pessoa mais velha, uma pessoa fundamentalmente importante para aquele grupo ovimbundo. Esses séculos, então, eram homens mais velhos e dotados de experiência vital, que tinham a oportunidade de estar vivo com uma certa idade e tudo o que ele viveu fazia parte muito importante de sua vida e aí, por isso, ele era muito importante naquela sociedade, porque ele ensinava os mais velhos. Bom, e aí agora nós estávamos falando da África, vamos então falar do Brasil. Coloquei aqui para vocês que na travessia do Atlântico, ou seja, quando os africanos saíram da África e chegaram aqui nas Américas, aqui no Brasil, escravizados, olha só, foram 2,5 milhões para mais, essa estimativa a gente sempre aproxima para mais, 2,5 milhões de centro-africanos que chegaram às Américas. Ou seja, veja gente, só dessa parte central da África vieram em forma de africanos escravizados, né? Escravizados aqui para o Brasil e para outros lugares da América, fazer e compor esse trabalho escravo que seria então, com o passar do ano, a base da nossa sociedade, infelizmente. Bom, e aí eu coloco para vocês então
essa chegada dos africanos aqui no Brasil e algumas imagens para vocês verem também. A primeira faz referência aos tumbeiros, os navios negreiros que eram colocados esses negros, esses africanos nesses navios e mandavam esses navios para as Américas. Coloquei aqui a figura, a representação desenhada de dois africanos, o primeiro de Benguela, o segundo de Angola, e coloquei também aqui na última imagem uma fazenda de café. A fazenda de café é extremamente importante para a gente entender o jongo aqui no Brasil. Bom, sobretudo, queria que vocês também entendessem que aqui no Vale do Paraíba, essa região que compreende algumas partes de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, um pouquinho do Espírito Santo, bem pouquinho, essa região toda, ela foi influenciada por esses africanos da África Central, inclusive pelos povos ovimbundos, que a gente está falando aqui nessa aula. E aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui no Brasil, obviamente, eles jamais abandonariam a sua cultura. O que foi que aconteceu foi que eles ressignificaram algumas partes de sua cultura e aqui formou-se algo que não existia na África, mas que tinham presenças e elementos fundamentais da África aqui no nosso país, né? Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem do mapa do Vale do Paraíba, para quem não conhece, conhecer. E aí, queria dizer também que entrando na parte do jongo, que é uma manifestação cultural afrodescendente, justamente porque teve a influência dos africanos que vieram para cá escravizados. Então, olha só, o terreiro festivo, vamos ler aqui, tá? Terreiro festivo seria, então, um lugar privilegiado do encontro, onde os jongueiros, que no dia a dia viviam distantes, se juntavam para celebrar. Além de uma principal característica, quem participava eram homens, veja só, a presença dos homens, não fala mulheres, e aqui é propositalmente, porque realmente quem fazia parte do jongo era apenas os homens, e eles tinham que ser adultos de faixa etária situada entre a maturidade e a velhice. Ou seja, isso significa que não podia crianças e mulheres participar do jongo, e a gente vai entender o porquê disso. Bom, queria dizer para vocês que eu queria passar aqui um vídeo, inclusive esse vídeo é um material quase que inédito, poucas pessoas têm acesso a esse vídeo, que foi produzido pela Associação Cultural Cachoeira, lá de São Paulo, e foi gravado, inclusive, pelo meu mestre, que eu tenho muito carinho de citar aqui, que é o Paulo Dias. Então, vamos ver esse vídeo, que é o primeiro vídeo do Jongo de Taubaté, que foi gravado aqui na nossa cidade, lá no bairro da Imaculada, em 1990. Vocês entenderam o que foi falado nesse ponto? O ponto é a música, é o que quer dizer esses jongueiros, o que é cantado, nós chamamos de ponto. Esse ponto diz assim: da parmeira dá a parma, da parma dá o palmito. Quem subiu para o céu sem arma foi a cruz de Jesus Cristo. É um enigma, né? E digo mais, só quem consegue decifrar esse enigma são os jongueiros. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser decifrar esse ponto, procure um jongo ou um jongueiro antigo, ou então procure o jongo aqui da própria cidade, que eu tenho muito carinho também de fazer parte. Inclusive, vim com a camiseta hoje, que é o jongo crioulo. Bom, vamos continuar então, retomando um pouquinho. Olha só, vamos ler aqui o slide. Tornar-se jongueiro só era possível após longos anos de preparação. E era o pai que acompanhava o filho nas rodas, até que este estivesse capacitado a desviar sozinho das palavras flecha, justamente dos pontos de jongos, deferidas então pelos
Cumba. Gente, quem eram os cumbas? Os jongueiros fortes, os conhecedores, justamente os mais velhos, que já estavam na tradição há muito tempo e que já tinham o domínio dessa palavra flecha, justamente dessa palavra carregada por vários significados que só quem fazia parte do jongo conseguia compreender. Não era todo mundo que compreendia, obviamente, inclusive no tempo da escravidão, os brancos olhavam aquilo, os senhores de escravos, os senhores de engenho, olhavam aquilo e pensavam, o que eles estão falando que eu não estou entendendo? Bom, isso era obviamente proposital, para que essas pessoas, esses brancos, justamente não entendessem nada. Era um dialeto entre os próprios africanos que estavam aqui escravizados e, depois de um tempo, entre os próprios brasileiros que faziam parte da manifestação cultural que é chamada, hoje em dia, de jongo. Bom, então, durante a escravidão, era por meio dos pontos de jongo que os africanos escravizados se comunicavam. Justamente quem disse isso foi a dona Mazé, uma senhora jongueira velha. E olha, estou falando de uma mulher do jongo, uma senhora jongueira velha da comunidade maravilhosa do Tamandaré, que se encontra na cidade de Guará. Bom, e aqui eu coloquei uma frase para vocês muito importante, que é: um falar, dois entender. Enquanto um fala, outros entendem. Mas será que todo mundo entende? A gente sabe que não. Bom, temos aqui então mais algumas imagens sobre o jongo. E aí essas imagens elas são mais atuais, porque o jongo ele nasceu na época da escravidão, mas ele persiste e resiste, graças a Deus, até os dias de hoje. Então vamos analisar precisamente essas imagens que eu coloquei aqui para vocês. A primeira imagem tem algumas pessoas em volta de uma roda e duas no centro, fazendo algumas movimentações, né? Essa movimentação é a dança. Antes não existia dança, mas, como eu disse, o Ondjango, lá da África, ele se ressignificou no Brasil conforme os anos foram passando. E aí aconteceu, por exemplo, da mulher participar, aconteceu, por exemplo, das crianças participarem, aconteceu, por exemplo, também da dança acontecer. A dança acontecia no centro da roda e os outros participantes ficavam em volta da roda fazendo o movimento da roda. Justamente esse movimento é elemento fundamental das sociedades africanas, porque eles sentavam em roda para conversar lá naqueles onjó e ohangos que a gente falou. E aí, outra imagem que eu coloquei para vocês também faz referência a duas coisas extremamente importantes que são totalmente também provenientes da África, e lá isso já acontecia, que é a presença dos tambores e da fogueira. Pode passar. Bom, e para finalizar aqui, eu não vou falar tudo, obviamente, porque não dá tempo, mas para finalizar eu quero falar sobre os pontos de jongo, essas palavras flecha que eram jogadas no meio da roda e que tinham todo um significado e que só quem entendia eram os jongueiros. Tem os pontos de visaria, que eram pontos mais calmos, que falavam do dia a dia, e tinha também, ainda tem, os pontos de gurumenta, que eram as demandas. Essas demandas, só quem fazia parte desses pontos e participava dessas gurumentas eram os jongueiros velhos, porque eles demandavam, eles brincavam, e às vezes nem era uma brincadeira, de enviar um ponto para o outro. E quem recebia o ponto tinha que desvendar, tinha que entender o que ele estava querendo dizer e tinha que mandar uma resposta. Então, veja, era um dialeto sempre falado, era uma conversa, era uma casa, era um terreiro de conversa, assim como nós aprendemos lá na África com o Ondjó e Ohango. Então, eu coloquei dois exemplos de jongo aqui para vocês. O primeiro, que está na primeira parte do slide, que diz assim: tanto pau no mato, embaú vê coroné. O que significa será isso? Com tanto pau no mato, embaú vê coroné. É assim que é cantado, lá nas comunidades tradicionais. E aí, também trouxe aqui um outro ponto para a gente finalizar, que é: vovó não quer casca de coco no terreiro, que faz se lembrar do tempo do cativeiro. Bom, fica aí para vocês, então, um questionamento. O que será que esses pontos significam?
vai de vocês agora tentarem decifrar e procurarem, inclusive, jongueiros velhos e grupos de jongo, que inclusive tem aqui na nossa cidade, para tentar desvendar esses pontos. Gente, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer todos que participaram dessas aulas e que assistiram essas aulas aqui, acompanharam todas as aulas ou alguma delas, não importa. E queria também agradecer toda a equipe que estava aqui, que não aparece para vocês, mas estava aqui presente, auxiliando todos nós professores a gravarem essas aulas para vocês. E queria também fazer uma homenagem ao grande Murilo. Ele não está mais entre nós, mas ele foi uma figura extremamente importante para que toda essa gravação acontecesse. E, sobretudo, queria também agradecer a Odete, que é a nossa supervisora lá da Secretaria de Educação, que nos recebeu de braços abertos. E vocês também, né? Muito obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Um beijo para vocês e espero que nós nos encontremos um dia. Até mais!